boa tarde. Vamos começar a nossa aula aí. Vamos fazer essa revisão sobre cargas elétricas, tá? Vamos ver aqui quais são as cargas elétricas, a carga elementar, as propriedades entre essas cargas e vamos ver também a quantidade total de carga em um corpo, beleza? Então é isso que nós vamos revisar na aula de hoje. A gente já viu isso no começo do ano, mas eu vou relembrar porque a partir de agora a gente vai estudar exatamente as propriedades das cargas. E nós vamos entrar em eletrostática. Então, em eletrostática, a gente vai estudar corpos elétricos, corpos eletrizados, tá? E ver as propriedades desse corpo eletrizado. Beleza? Então, bora para a nossa aula. Então, tá aí. Vou mostrar também o processo de eletrização. Então, essa revisão toda que eu estou fazendo para vocês é para a gente chegar nos processos de eletrização e vocês entenderem como um corpo pode ficar eletrizado. E o que é eletrização propriamente dito. Beleza? Aí, o tema da aula de hoje, o processo de eletrização. Então, nesse processo de eletrização, eu vou fazer uma revisão sobre cargas elétricas, foi o que eu disse para vocês aqui. E essa revisão é importante para que a gente entenda quais são os processos de eletrização e como eles ocorrem. Beleza? Então, vamos à nossa revisãozinha rápida aí. Então, o primeiro passo é a gente lembrar sobre o átomo de Ernest Rutherford. Então, Rutherford ele propôs um átomo com essas características. Um núcleo composto por prótons e nêutrons e elétrons circulando em torno desse núcleo, e essa região por onde o elétron circula é chamada de eletrosfera. Tá? Então, esse aqui é o átomo idealizado por Rutherford. Beleza? Um núcleo composto por prótons e nêutrons e uma eletrosfera por onde os elétrons trafegam. Beleza? Essas aqui, prótons, nêutrons e elétrons, são chamadas de cargas elétricas elementares. Beleza? Então, para o átomo de Rutherford, as menores partículas de um corpo são essas: um próton, um nêutron e um elétron. Hoje em dia a gente sabe que existem partículas menores e tal, mas para o nosso entendimento, nós vamos adotar essas três cargas como as cargas elementares. Beleza? E nós sabemos também, por esse esquema atômico aqui, que os prótons, simbolizados pela letra P, são cargas elétricas com sinais positivos. Os elétrons são cargas elétricas com sinais negativos. E os nêutrons são cargas elétricas nulas, ou seja, eles não têm propriedades elétricas. Tá? As propriedades desses nêutrons aqui, elas vêm mais para uma ideia de massa e uma ideia de mistura aqui no núcleo, beleza? De solidificação, de meio que uma argamassa do núcleo, beleza? Mas ela não tem propriedades elétricas, então ela não recebe nem o sinal positivo nem o sinal negativo. Tá? Então essas são as cargas elétricas elementares para a gente, que nós vamos adotar. Aí vemos o princípio de Dufay. O que Dufay fala? Ele fala sobre as propriedades dessas cargas entre si. Por exemplo, o que ele observou? Que cargas elétricas de mesmo sinal, tanto negativa quanto positiva, elas tendem a se repelir. Então, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então, positivo com positivo, negativo com negativo, se você deixar elas próximas, elas têm a intenção de se repelir. Há uma força de interação delas que faz com que elas se repelem uma da outra. Elas tentem se afastar uma da outra. Beleza? Agora, se você tem cargas elétricas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, essas cargas elas tendem a se atrair. Então, se você deixar duas cargas de sinais opostos próximas, elas vão ter uma força de atração atômica entre elas. Certo? Então, esse é o princípio de Dufay. Beleza? Cargas de mesmo sinal têm uma força de repulsão e cargas de sinal opostos têm uma força de atração entre elas. Beleza? Isso aqui eu já tinha falado, como eu falei para vocês, só uma revisãozinha. Outra propriedade também é que não são apenas cargas que têm essas propriedades. Não só um elétron com um próton vão se atrair, ou próton com um próton vão se repelir. Essas propriedades elétricas aí, essa força de interação entre as cargas elétricas, elas também ocorrem em íons. Tá? E o que são íons? São partículas, moléculas, ou até mesmo átomos, beleza? Onde você tem uma disparidade entre as cargas elétricas. Ou seja,
É um íon onde você tem mais prótons que elétrons ou mais elétrons que prótons. Beleza? Você não tem par. Tem uma falta de disparidade. Então, tem uma disparidade entre essas cargas. Beleza? Entre essas partículas em relação às cargas elétricas. Por exemplo, um íon negativo é uma partícula, um átomo ou uma molécula onde a gente tenha mais prótons que elétrons na sua composição. Tá? Então, um íon negativo é um íon que está sobrando cargas positivas, cargas negativas. Então, aqui tem uma carga negativa sobrando. Tá? Aqui você tem dois pares e aqui tem essa sobrando. Então, isso é um íon negativo. Pode ter uma, duas, três, quatro cargas negativas sobrando aqui. Importante que vocês entendam que um íon negativo é um íon onde tem uma carga negativa sobrando em sua composição. Já o íon positivo é um íon onde você tem uma carga positiva sobrando nele. Tá? Por exemplo, aqui você tem um par, aqui você tem essa carga positiva sem par, está sobrando. Então, isso é um íon positivo e isso é um íon negativo. Então, íon negativo sobra elétrons. Íon positivo sobra prótons. Ou, de outra maneira, está faltando elétrons. Tá? Se você pensar na relação aos elétrons, íon negativo sobra elétron. Íon positivo falta elétron. Beleza? Os íons negativos são chamados de ânions. E os íons positivos são chamados de cátion. Isso aqui você já deve ter visto na química, de alguma forma. Íons negativos são chamados de ânions e íons positivos são chamados de cátion. Beleza? Então, essas propriedades de repulsão e atração, elas não funcionam simplesmente para elétron e para prótons. Elas também vão funcionar com íons, tá? Por exemplo, esses dois íons aqui teriam a interação de se atrair. Um atrairia o outro, porque um tem com cargas, um íon é positivo, outro íon é negativo. Então, essa disparidade de cargas faria com que eles se atraíssem. Dois íons negativos seriam uma força de repulsão, dois íons positivos também teriam essa força de repulsão. Beleza? Millikan foi um cientista que ele conseguiu calcular a carga elétrica de um elétron e a carga elétrica de um próton. Beleza? Ele fez um experimento que levou anos para ser estabelecido. Ele passou anos também coletando dados desses experimentos. E através de um cálculo estatístico fenomenal, ele conseguiu estipular a carga elétrica de um elétron e a carga elétrica de um próton. E ele percebeu que as cargas têm o mesmo valor. Então, um próton, ele tem o mesmo valor elétrico que um elétron. Isso que ele conseguiu calcular nos experimentos dele. E ele conseguiu chegar nesse valor de aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade de carga elétrica, eu já falei isso para vocês, tá? No sistema internacional, carga elétrica é medida em coulombs. Então, esse valor aqui de 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor de uma carga elétrica. Não existe valor menor que isso, porque ou você tem um próton ou você não tem. Ou você tem um elétron ou você não tem. Então, não tem como você ter metade disso, um quarto disso. Ou você tem um elétron ou você não tem. Ou você tem esse valor de carga ou você não tem. Ou você tem dois desses, ou você não tem. Ou você tem dois, ou você tem um. Você não tem 1,5, você não tem 2,5, você não tem 3,5. Ou você tem um próton, ou você não tem. Beleza? Ou você tem um elétron, ou você não tem. Então, por isso que isso aqui é chamado de carga elementar, a carga de um próton e de um elétron. Tá? Só que pelo fato do próton ser positivo e o elétron ser negativo, então nós dizemos que a carga do próton, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a do elétron, por ter sinal negativo, ela recebe o valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E o símbolo desse valor aqui é esse E. E significa carga elementar. É o valor da carga elementar. Beleza? Então, esse é o valor de uma carga elétrica. É o valor de um próton ou o valor de um elétron. Você não tem valores menores que isso. Beleza? Ou é isso ou é zero. Não tem metade, não tem um quarto, não tem um terço desse valor. Ou é este valor ou é zero. Beleza? Então, por isso que recebe o nome de elementar. É o mínimo que você tem. Com essa teoria também vem a ideia de quantização. Ou seja, você tem números exatos de cargas elétricas. Beleza? Que é como você calcula a carga total de um corpo.
Por exemplo, você tem um corpo eletrizado. Então, por exemplo, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro é um corpo onde você tem o mesmo número de cargas positivas é igual exatamente o número de cargas negativas. Beleza? Isso é um corpo neutro, onde o número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas. Não sobra, não falta nenhuma carga. Tá? O mesmo número de cargas positivas é igual ao número de cargas positivas. Não está sobrando nem faltando cargas de nenhum tipo. Beleza? Não está sobrando nem faltando prótons, não está sobrando nem faltando elétrons. Eles estão com a mesma quantidade. Beleza? O que é um corpo carregado positivamente? É um corpo onde você tenha mais cargas positivas do que cargas negativas. Como se fosse um íon, só que é um corpo grande. Tá? O íon é uma molécula, é um átomo, isso é um íon. Beleza? Um corpo seria, por exemplo, um canudo de plástico. Se esse canudo está eletrizado positivamente, significa que dentro desse canudo você tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, ali está faltando, tem uma disparidade entre essas cargas. Então, isso que nós dizemos que esse corpo está carregado positivamente. E um corpo carregado negativamente, ou um corpo negativo, é um corpo, imagine novamente o canudo, que tenha mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, ele tem um excesso de cargas negativas, beleza? Então, aqui eu chamei essa atenção para dizer o seguinte: um corpo neutro não é um corpo que não tenha cargas positivas ou cargas negativas. Um corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. O número de cargas positivas e negativas é a mesma. Certo? Então, isso é o que é um corpo neutro, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Porque muitos exercícios tentam levar você a esse erro de achar que um corpo neutro é um corpo que não tem a carga. Nenhum corpo é criado sem carga. Qualquer corpo tem que ter carga elétrica. Todo corpo tem átomo, né? Então, se todo corpo tem átomo, tem carga elétrica nele. Tem elétron, tem próton. Um corpo neutro é um corpo onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou o número de cátions é o mesmo número de ânions. Beleza? É basicamente isso que é um corpo neutro. Um corpo positivo é um corpo que está sobrando cargas positivas na sua composição. E um corpo negativo é um corpo que está sobrando cargas negativas em sua composição. Beleza? E como eu calculo a carga que esses corpos estão carregando? Então, a carga total a gente simboliza por esse Q maiúsculo. E essa carga total ela é igual ao número de cargas que estão sobrando vezes o valor da carga elementar. Esse mais e esse menos se refere. Se estiver sobrando cargas negativas, você usa o sinal negativo. Se estiverem sobrando cargas positivas, aí você usa o sinal positivo. Beleza? Então, isso aqui são números inteiros, porque ou sobra 1, ou sobra 2, ou sobra 3, ou sobra 4 cargas. Não tem como sobrar 1,5 cargas, não tem como sobrar meia carga. Ou sobra uma, ou sobra nenhuma. Então, ou sobra 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse N aqui são os números de cargas que estão sobrando. Então, esse número aqui é inteiro. Pode ter sobrado 1 milhão de cargas positivas, 1 milhão de cargas negativas. Beleza? Então, esse N é o número de cargas que está sobrando, e esse E é o valor da carga elementar, aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? E esse mais aqui se refere se está sobrando cargas positivas, e esse negativo se refere se está sobrando cargas negativas. Beleza? Então, essas são as relações aqui, para você saber quanto é a quantidade de carga de um corpo. Isso aqui também eu já tinha falado para vocês no primeiro bimestre, quando a gente foi falar de cargas de corrente elétrica. Beleza? Lembrem disso. Então, tá aqui, ó. Q maiúsculo é a carga total, que tem que ser dado em coulombs. E E é a carga elementar, que também é dada em coulombs, é aquele número lá de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o N é o número de cargas em excesso. Esse N sempre vai ser um número inteiro, tá? Não pode ser um número quebrado. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo. Boa? Então, vamos seguir. Lembrando que isso aqui foi só uma revisãozinha mesmo que a gente já viu no começo do ano, tá? Então, continuando.
Então aqui, pessoal, eu vou passar alguns prefixos que são muito importantes. Por quê? Porque todo corpo eletrizado, ele possui valores muito pequenos de carga. Tá? Corpos eletrizados possuem valores muito pequenos de carga. Você nunca vai ver um corpo que está com 2 coulombs, 1 coulomb, 7 coulombs, não. Porque a carga elementar é muito pequena, é vezes 10 a menos 19. Então, os valores de cargas elétricas são sempre muito baixos, esses valores de cargas elétricas. Beleza? Então, por isso que a gente usa esses prefixos aqui, para estipular cargas elétricas. Tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente for fazer exercício de eletrostática, esses prefixos vão aparecer constantemente para vocês. Então, o valor desses prefixos tem que estar bem estabelecido na cabeça de vocês, tá? Vocês devem saber o quanto valem esses prefixos. Então, vamos lá, ó. Milicoulomb. O milicoulomb é simbolizado por esse M de mili, o M minúsculo de mili, e o C maiúsculo de coulomb. Então, toda vez que você vê este valor, 1 milicoulomb, 2 milicoulombs, 70 milicoulombs, esse mili significa 10 a menos 3. Beleza? Então, tá lá o exercício. 1 milicoulomb. Então, você já sabe que você vai utilizar naquele valor. Quando você for fazer as contas, você vai utilizar 1 vezes 10 a menos 3. Você tem que utilizar esse valor aqui. Beleza? O outro valor que aparece constantemente é o microcoulombs. Micro é esse U meio tortinho, uma perna maior que a outra. Isso aqui é uma letra grega chamada Mi. Então, por isso, microcoulombs. Toda vez que você vê esse valor na frente do coulomb, significa que isso aqui é 10 a menos 6. Então, 1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Isso aqui aparece com uma grande frequência, então anotem esse micro aqui. O outro prefixo é o nanocoulomb, simbolizado por esse M minúsculo aqui na frente do coulomb. Esse N aqui significa 10 a menos 9 coulombs. Então, nanocoulombs, quando você for fazer as contas, você usa 10 a menos 9. Beleza? Esse aqui também aparece. Os que mais aparecem são esses dois, microcoulombs e nanocoulombs. O picocoulomb, ele aparece, não aparece com tanta frequência, mas aparece às vezes para vocês aí. O pico, ele é simbolizado por esse P minúsculo na frente do coulomb, e ele simboliza 10 a menos 12. Então, se o exercício mostrar lá 30 picocoulombs, significa que é 30 vezes 10 a menos 12 coulombs. E você sempre vai ter que usar com esses prefixos aqui. Beleza, pessoal? Então, eu estou trazendo esses prefixos para vocês que são muito importantes. Porque todos os exercícios de vestibular que você for fazer, vai te dar o valor de carga com esses prefixos aí. Não vai achando que você vai fazer um exercício onde vai estar lá, o corpo possui 30 coulombs, 40 coulombs, não, ele vai possuir 30 micro, 30 nano, 30 pico, 30 mili, sempre vão te dar esses valores com esses prefixos. Beleza? Então anotem sempre esses prefixos que são importantes, tá? Na hora do exercício isso faz toda a diferença, na hora de dar o resultado final faz toda a diferença. Beleza? Então aqui, potência de 10 é o que a gente vai trabalhar nessa parte de eletrostática. Agora sim, vamos entrar propriamente na eletrização, propriamente dita. Vamos falar de eletrização, propriamente dita. E para descrever eletrização, nós temos que pensar em materiais que são condutores elétricos e materiais que são isolantes elétricos. Beleza? Materiais que são condutores possuem elétrons mais afastados do núcleo. Ou seja, a força de atração ali entre o núcleo, que é positivo, e o elétron, que é negativo, é bem baixa. Eles estão muito longe, certo? Então, esse elétron que está bem longe, ele é facilmente desprendido do átomo. Então, ele fica livre. Então, nós falamos que esse elétron, esse condutor, ele possui elétrons livres. E para você fazer esse elétron se movimentar, você precisa de uma pequena energia. Então, para você direcionar esse elétron, você precisa de uma baixa energia. Então, isso que são materiais condutores. São materiais que, para você movimentar a carga elétrica, você precisa de uma baixa energia. Beleza? Ele não se movimenta espontaneamente para onde você quer. Você tem que fornecer uma energia. Por mais que seja pequena, você tem que dar uma energia para ele. Beleza? Então, isso são materiais condutores. Materiais isolantes são materiais que possuem os elétrons bem próximos do núcleo.
Então, para você fazer com que esse elétron desprenda, que essas cargas se separem e comece a trafegar, você precisa propor uma energia muito grande para você conseguir arrancar eles um de perto do outro e fazer eles se movimentarem independentemente. Tá? Um independente do outro. Você precisa fazer dar uma energia muito grande. Então, isso que são materiais isolantes. Tá? São materiais para você fazer essas cargas se movimentarem, uma independente da outra, você precisa fornecer uma energia muito grande. Não que elas não vão se movimentar nunca, mas que para elas se movimentar, você precisa dar uma energia muito grande. Tá? Esses elétrons livres vocês encontram muito fáceis em todos os tipos de metais, tá? Aquela família dos metais lá e a metais da tabela periódica. Beleza? Aqueles metais lá da tabela periódica você encontra facilmente. Ferro, níquel, ouro, prata, alumínio, todos esses, cobre, chumbo, todos esses aí conduzem uma eletricidade de maneira fácil, são considerados condutores. Beleza? E os isolantes são aquelas materiais que vocês conhecem já, são tipo borracha, madeira, plástico. Isso são materiais isolantes, que para você fazer essas cargas se movimentarem lá dentro, você precisa dar uma energia muito grande. Beleza? Então, isso são condutores e isso são isolantes. Beleza? Agora eu vou falar do primeiro processo de eletrização, tá? Que é o processo de eletrização mais comum. E esse processo de eletrização ele é bem interessante, porque foi a partir dele que se definiu que o elétron é uma carga positiva e que o próton é uma carga, que o elétron é uma carga negativa e o próton é uma carga positiva. Foi a partir desse experimento, tá? Esse aqui foi o primeiro experimento elétrico feito. Como que foi esse experimento? O cara pegou um bastão de vidro, tá? De PVC, de vidro, e pegou um pano de seda e começou a tritar esse bastão de vidro com a seda. Beleza? E depois separou os dois. Deixou a seda aqui e o vidro aqui. E fez o seguinte experimento. Colocou o bastão em cima de um ponto de equilíbrio. Aqui no caso, um exemplo aqui, tipo, como se fosse um bastão. Ele está bem no centro aqui dele. Ele está pendurado aqui por esse lápis, tá? E fez isso com dois bastões. Pegou dois bastões, passou a seda, colocou um bastãozinho nesse lado. Pegou outro bastãozinho, passou a seda e colocou desse lado. Beleza? Aí ele pegou um terceiro bastãozinho e atritou. Beleza? Aí quando ele aproximou o bastão do bastão, esses bastões se repeliram. E quando ele aproximou a seda do bastão, o bastão ele girou no sentido de encontrar a seda. Certo? Então ele pegou o bastão que ele atritou e aproximou do bastão que ele já tinha tritado. Beleza? Quando ele aproximou os dois bastões, ele teve uma repulsão. Esse bastão aqui que está livre para girar, ele girou no sentido contrário dele, tentando fugir dele. E quando ele aproximou a seda, o bastão tentou seguir a seda, tentou se aproximar da seda. Beleza? Então ele percebeu que o bastão e a seda ficavam com propriedades diferentes. Cada um ficava com uma propriedade diferente. Tá? Então tinha uma diferença entre o bastão e a seda. E ele tinha que dizer que elas tinham propriedades diferentes. Então, para dizer que elas tinham propriedades diferentes, ele falou que o bastão ficava com propriedades negativas e a seda ficava com propriedades positivas. Certo? Isso que ele quis dizer, que um ficava com propriedades positivas e o outro ficava com propriedades negativas. Tá? Então, para diferenciar isso, ele colocou isso como propriedades, tá? Foi daí que ele falou, ó, bastão fica com propriedades negativas, seda fica com propriedades positivas, e é isso que acontece. Então, eles têm propriedades diferentes. E ele estipulou mais alguma coisa. Ele falou o seguinte, que quando você estava tritando a seda no bastão, quando você estava tritando, alguém arrancava alguma coisa, certo? Porque estava tritando, alguém estava tirando alguma coisa um do outro. Alguém estava roubando. Alguém tirou alguma coisa. Beleza? Mas ele não sabia o que estava sendo tirado e nem quem estava tirando. Beleza? Ele não sabia. Ele só falou, ó, enquanto eu atrito, alguém está roubando uma coisa do outro. Ele não sabia se era a seda que roubava do vidro ou se era o vidro que roubava da seda. Ele não sabia qual dos dois estava sendo roubado. Mas ele sabia que alguém estava roubando. Beleza?
E no meio de tudo isso, ele falou como os dois são diferentes, um é positivo e o outro é negativo. Algum tempo depois, foi observado que o que era roubado eram elétrons. Então, quando se estava atritando, o que estava sendo roubado eram elétrons. Beleza? Isso que eles observaram, que quem estava sendo roubado eram elétrons. Beleza? Aí eles foram ver que quem roubava o elétron era aqui o paninho. Beleza? Então, o paninho roubava o elétron. Então, ele estava roubando o elétron. Beleza? Então, ele estava roubando o elétron. Se ele estava roubando o elétron e ele foi considerado negativo, então o elétron é negativo. Tá? Exatamente por essa estipulação de quem é positivo e de quem é negativo, que o cara falou, ó, um é positivo, o outro é negativo. Um está roubando o outro, não sei quem. Aí descobre que quem estava roubando o elétron, que quem estava roubando o elétron era o que ficava negativo, por isso que o elétron é negativo e por isso que o próton é positivo. Esses são os motivos do porquê cada um possui esses valores positivos. Porque que o próton é positivo e o elétron é negativo. Vem dessa estipulação que não estavam ligadas até então. O cara podia ter falado que um era A, um era B, o outro era B. Aí hoje o elétron, em vez de ser negativo, ele seria A e o outro seria B. Ou ele poderia falar que um era alfa e o outro era beta. Então hoje eu não falei que o elétron era negativo, eu falei que o elétron era beta. Simplesmente pela convenção que ele utilizou de falar que é positivo e negativo, é então que o elétron recebeu esse valor de carga negativo. Beleza? Aí nesse processo de eletrização, nós temos o que chamamos de série triboelétricas, tá? Por causa do seguinte, se ele, por exemplo, atritasse aqui, ó, lã e vidro, ele pegasse a lã e atritasse no vidro, o vidro ficava positivo e a lã ficava negativo. Beleza? Então, se ele atrita lã no vidro, o vidro fica positivo, a lã fica negativo. Agora, se ele atritar o vidro em pele de coelho, a pele de coelho fica positiva e o vidro fica negativo. Então, essa condição de ficar positivo e negativo dependia dos dois materiais que estavam sendo atritados. Nem sempre o mesmo material ia ficar positivo. Para ele ficar positivo ou negativo, dependeria do material que ele atritava. Aí o cara fez vários experimentos e montou essa tabela. Então, se o material aqui de cima for atritado com o material de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo fica negativo. Tá? Por exemplo, algodão e fibra sintética. Se eu atritar algodão e fibra sintética, a fibra sintética fica positiva e o algodão fica negativo. Agora, se eu atritar o algodão no PVC, no cano de PVC, o PVC fica negativo e o algodão fica positivo. Tá? Isso vai depender de quem tem mais facilidade de perder elétron do que o outro. Tá? Por exemplo, aqui a fibra de vidro tem mais facilidade de perder elétrons que o algodão. Já no outro, o algodão tem mais chance de perder elétrons que o PVC. Tá? Então, para saber quem fica positivo ou negativo, você tem que saber quais materiais você precisa ter essa tabela aqui, chamada de série triboelétrica. Beleza? Você não precisa decorar essa série, tá? Se um exercício pedir, ele vai te dar essa tabela, mas você tem que saber usar ela. Beleza? Então, para saber se o material A vai ficar positivo ou se o material B vai ficar negativo, você tem que ter conhecimento dessa tabela, onde eles estão posicionados aqui.